do YouTube. Colocamos hoje uma nova mensagem. Obrigado pelo carinho, várias pessoas ligando. Estamos aqui no intuito de pregar o Evangelho. Bom, é hora de crescimento e maturidade cristã. O tema da nossa mensagem é o apóstolo Paulo e o tempo de menino. Aleluia. A nossa mensagem começa em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. Olha lá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, eu pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, disse o apóstolo, desisti das coisas próprias de menino. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Essa palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite, uma vez mais, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E a igreja de Cristo reunida diga amém. Amém. Que tema favorável. O apóstolo Paulo disse que houve um tempo na vida dele que ele era menino. E é claro que Paulo não se refere à sua vida como homem, porque não precisava ele falar isso. Claro que Paulo está aqui se referindo à sua vida cristã. Paulo disse que na sua vida cristã, e eu entendo assim, houve um tempo que ele falava como menino, ele sentia como menino, e ele pensava como menino. E diz que quando ele chegou a ser homem, ele desistiu das coisas próprias de menino. Eu também já fui menino. E hoje eu fico olhando e disse, meu Deus, como é que eu acreditei nisso? Porque menina acredita em cada coisa, né, gente? Menino acredita em... Menino acredita em bicho papão. Isto é um menino homem, trazendo para o lado humano. Acredita na cuca. Eu tinha um medo da cuca. Aí você traz isso para dentro da igreja. Os meninos espirituais acreditam que o gafanhoto chamado devorador é um... Mas é menino, né? Você já foi menino a acreditar nisso? Meu amado, por diversas vezes, anos a fio, me trataram como menino. Que menino é assim? Vamos ali. Agora vem para cá. É assim que trata o menino. Ele é levado por vento de doutrinas. Pregou Paulo à igreja de Éfeso. E todos nós tivemos nosso tempo de menino, quando nós estávamos no sistema religioso. E você já passou por isso. E menino faz coisas incríveis. Menina acredita que dízimo é dinheiro. Você já acreditou que dízimo é dinheiro? Você era menino. Hoje, você não é mais menino. Hoje você é maduro. Você desistiu das coisas de menino. Porque existem pessoas que cresceram, mas a mente ainda continua como menino. Ainda acredita que dízimo é dinheiro. Porque é menino ainda. Menino, você pega um drops aqui de tamarina, você diz para ele que é de caramelo, ele mete a boca, é drops, ele mete a boca. Menino espiritual é assim. É fácil de manipular, é fácil de enganar. No meu tempo de garoto havia um jargão que dizia assim: quer me enganar, me dá bala. Amado, eu preciso lhe dizer algumas coisas para que a tua mente madura
entenda determinadas coisas no Evangelho. Houve um tempo na vida de Paulo que ele era menino espiritual. Assim como houve um tempo na sua vida que você era menino espiritual. E mesmo que eu não possa responder por você, mas eu posso afirmar categoricamente que vocês aqui e aí pela internet, a Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo não tem placas. A Igreja de Cristo não tem rótulos. A Igreja de Cristo não tem pastor humano. A Igreja de Cristo está submetida a Cristo, vive debaixo da sua palavra e tem como cabeça Jesus Cristo, e a igreja é uma só. A igreja não está dividida. Pregou Paulo a igreja de Corinto. Paulo disse: está Cristo dividido? Porque uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, e outros dizem eu sou de Paulo. Eu morri por causa de vocês, pregou Paulo. Não existe igreja do pastor A, pastor B. Não existe. Isso são homens. Isso são meninos querendo enganar meninos. Porque a mim não me engana mais. Estou madura, mano. Eu cresci. Cresci na estatura, cresci com músculo forte, mas cresci também espiritualmente. Não vai dizer para mim que eu tenho que dar dízimo, porque dízimo é alimento. Eu sou um cooperador do Evangelho. Não, quando eu era menino, sim. Então todos nós tivemos nosso tempo de menino. E essa noite eu quero te mostrar o tempo de menino de Paulo. Porque quando você vai falar do Evangelho da Graça, sabe o que os meninos dizem? Mas Paulo batizou. Batizou porque ele era menino. Ué, mas Paulo também jejuou. Jejuou porque era menino. Mas quando ele chegou a ser maduro, ele disse: alô, o batismo é na cruz. Quando ele chegou a ser maduro, ele disse: agora é uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Mas Paulo, quando era menino, fez coisas, meu irmão, de arrepiar o cabelo. Que era menino. Menino faz besteira. Eu fiz. Eu já contei para vocês aqui. Eu fui no monte buscar Deus. O Senhor fez isso? Quando eu era menino, meu irmão, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu falava como menino. Me disseram que Deus estava no monte. Eu falei: eu sou menino, eu era menino. Eu fui lá buscar Ele e voltei mais vazio que quando eu fui, porque Ele não estava lá. Deus não está no monte. Alô? Deus está dentro de você. Ele habita em você. Tu és templo dele, morada do Eterno, morada do Altíssimo. Você pode ir ao monte 300 vezes, Deus não está lá. Ah, e você pode ir também nas igrejas, Deus também não está nas igrejas. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Olha, o que nós estamos fazendo aqui? Alô, nós não estamos na igreja, nós somos a... Nós não estamos, nós não fomos a igreja, nós somos a igreja. Quando acabar isso aqui, um membro vai para lá, outro para cá, outro para lá, outro para lá, outro para cá, e isso aqui fica vazio, só cadeira e parede. Mas quando eu era menino, eu fui então lá buscar Deus. Meu amado, eu já contei isso aqui 300 vezes, vou contar hoje 301. Quando eu subia, quando eu ia subindo, meu amado, mas brotou um camarada do nada. Falei: salva, meu irmão. Eu sou profeta de Deus e Deus me mandou aqui. Meu amado, mas eu não vim buscar o profeta, eu vim buscar Deus, cara. Eu fui ao monte para buscar o profeta, mas eu era menino. Só que quase ele se lascou, porque nessa minha meninice eu quase dei um supapo, meu amado. Amados, houve um período no tempo de Paulo, e isso hoje é para crescimento. Paulo, quando se converteu, queridos, ele não se converteu no terceiro céu. Paulo, quando se converteu, ele teve um encontro com Jesus, com Cristo ressuscitado, mas ele, a sua caminhada cristã foi numa igreja legalista. Então, quando Paulo se converte, o alimento que deram a ele foi um alimento judaico, porque Paulo era judeu.
Paulo vivia os rudimentos da lei, era fariseu. Então, quando Paulo se converte, as pessoas hoje pensam que Paulo se converteu lá no terceiro céu e voltou com um chip, com um programa de computador na mente dele, que fez ele apagar todo o judaísmo e pregando a graça imediata. Não foi assim. Olha o que diz Atos capítulo 13, versículo 1, eu vou ler até o 12. Olha lá. Havia na igreja de Antioquia, uma igreja legalista, profetas e mestres. Estavam lá Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era o colasso de Herodes, o tetrarca, e quem que estava na igreja de Antioquia? Saulo. A igreja de Antioquia, e Saulo novo convertido, tá? A igreja de Antioquia era uma igreja da graça? Era uma igreja legalista, que estava sob a tutela de Pedro, Tiago e João, que eram reputados pela coluna. Eles pregavam a Jesus Nazareno, eles pregavam batismo na água e eram curandeiros. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e... Claro, era uma igreja da lei. E Paulo estava andando lá, meu amado. Esse era o tempo de menino. Se converteu sob essas influências. Aí quando você prega o evangelho a alguém que diz que nós não devemos jejuar porque nós temos a presença do marido, você acredita? Mas Paulo jejuou porque era menino. Eu também já jejuei, porque eu era menino. Só que eu estou maduro, meu amado. Jejum caracterizava tristeza, luto. E eu não estou de luto porque eu estou casado com aquele que ressuscitou e a morte não tem mais domínio sobre ele. Nada me separa do amor dele. Eu tenho até vários motivos para desistir, mas eu tenho um motivo muito maior para continuar, que é o meu marido que está comigo eternamente. Glória a Deus. Então Paulo estava... Essa era a igreja que Paulo congregava. Nos seus primeiros dias não conhecia nada de graça, não foi arrebatado ao terceiro céu. Então disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo de número 3: então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Celeus e dali navegaram para Chipre. 5: chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus. Aonde que eles foram pregar? Na sinagoga. Nós não temos sinagoga, nós temos igreja do Deus vivo, que é uma só. Sinagoga quem tem é quem? Olha, sinagoga judaica, aonde Saulo, Barnabé e os irmãos da igreja de Antioquia estavam pregando o evangelho não, a palavra. Tinham também João como auxiliar. 6: havendo atravessado toda a ilha de Pafos, não é Pátimos, Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus. 7: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. 8: mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. 9: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: segura, mas tá com medo? Você vai ver, olha só o que Paulo disse no tempo de menino. Vê se o que você vai ler no versículo 10 é alguém que revelou a graça de Deus. Veja bem se as frases desse homem que você vai ler no versículo 10 são frases de alguém que pregou o evangelho do Cristo ressuscitado, ou se é alguém que no tempo de menino vivia debaixo do legalismo. 10. Ó, filho do diabo, isso é Paulo falando aí. Olha o apóstolo da graça, meu irmão. Passa pela sua cabeça que o homem que foi ao terceiro céu tem esse tipo de palavreado? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do seu... Paulo falando isso. Aí você vai lá em Hebreus, no tempo de maturidade, sabe o que ele diz? O diabo foi aniquilado.
E no tempo de menino, filho do diabo, está com demônio, vai morrer, é sete flechas, é pomba gira. Isso é o tempo de menino. Depois ele diz no versículo, olha, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor. É o sistema ou não é? É. A mão do Senhor vai cair só. Irmão está se levantando contra mim? A mão de Deus pega. Como eu falava isso no meu tempo de menino, era a minha arma. Sabe quem está mexendo? Eu sou pastor, cara, eu sou ungido. Está se levantando contra o ungido do Senhor, e o cara fez com uma 9mm aqui, né? Sou pastor mesmo? Sou pastor mesmo? Sou pastor mesmo? Com medo. Porque isso é a arma do legalista e com ameaça. Olha, Paulo servindo na igreja de Antioquia, jejuando com essa palavra. Se o legalista faz jejum, não é isso mesmo. Você lembra? Paulo estava debaixo de um jejum, não estava? Cheio da unção. Era o tempo do menino. Diz que ele, servindo ao Senhor, cheio do Espírito Santo, encontrou o cara e disse: tu é filho do diabo. Não é assim que eles falam na igreja? Você é filho do diabo, o inimigo está usando a tua boca. Depois ele diz: olha, pois agora eis está aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. O apóstolo da graça. Não passa pela minha cabeça. E como é que eu entendo isso? Paulo disse que isso é quando eu era menino. Quando a gente é menino, a gente fala coisa que hoje, para pensar. Tu te lembras? Eu às vezes fico olhando para minha esposa assim, eu falei, tá na graça hoje, mas tu te lembras? Que tu rodava a igreja toda e dizia, tinha fogo no pé, tinha fogo. Agora hoje, claro, vocês veem a minha esposa aí na graça, nem parece, né? Mas quando ela rodava assim, que pegava uma unção de Maria tamanho, Maria tamanho. mas quem imagina tu ver Paulo falando isso, meu irmão? Como é que eu posso acreditar que um homem que trouxe palavras, que ele diz que é o homem não é lícito nem falar, ele diz que há palavras inefáveis, e vem agora com ameaça, com condenação? Ele mesmo, quando chegou à maturidade, ele disse: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas no tempo de menino, a mão do Senhor vai pesar sobre você. E o cara, tu vai ficar cego, cara. É assim que está a igreja aí fora. Sinta dentro da igreja, meu irmão, os meninos colocam terror, que eu chamo de terror psicológico em cima da pessoa. E esse terror só sai quando vem a máquina de tosquear do pastor. O pastor tem uma máquina de tosquear, que o medo de Deus e o pânico só sai quando a tua carteira vira. Ao contrário, é o vira da igreja. Vira, vai, vira. Quando a carteira não vira, o medo não sai da cabeça. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Sabe quem ensinou isso a ele? Pedro. Lembra de Pedro com Ananias e Safira? Era a igreja onde Paulo, quando deu as suas caminhadas, começou a andar. No tempo de menino, Paulo fez tudo isso. E olha o que Paulo fez. Ele praticou a circuncisão. Olha. Atos capítulo 16, coloca aí. Não tem? Chegou também a Derbe e Listra. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. 3. Presta atenção. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso Paulo fez o quê? Não pode ser Paulo o apóstolo dos gentios, pode? Pode? Não pode? É ele sim, mas quando era menino, circuncidou Timóteo. Aí eu só sei, Timóteo. O que foi, Paulo? Circuncidar você. Mas Paulo, mas circuncidar você. Anos mais na frente, Paulo volta do terceiro céu e prega
Não era Deus não, hein, Paulo? Era carne. Porque olha, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo pegou Timóteo e circuncidou, cortou a pele do prepúcio de Timóteo. Paulo! Porque menino faz isso. Menino pega a cueca de marido na igreja, passa óleo dizendo que é para um homem resolver os problemas. Menino faz isso. Menino dá água depois da oração por crente. Menino faz isso. Só que quando ele chega à maturidade, ele vê que tudo isso que ele fez era menino. Paulo disse: quando eu era menino, eu falava com... Porque isso era Paulo quando era menino. Porque olha só quando ele foi maduro. Olha só, Gálatas. Coloca aí Gálatas. Olha aí. Eu, Paulo, vos digo. Eu quem? Eu, Paulo. Eu, Paulo, o mesmo que circuncidou Timóteo. Lá ele era menino, aqui ele é adulto. Ele diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Mas quando ele era menino, ele circuncidou. Agora maduro, ele diz: não. Aquilo era o meu tempo de menino, era a minha carne. Eu gostava de brincar com Deus. Eu achava que para o homem ser santo, ele tinha que rodar, ele tinha que ficar de jejum, ele tinha que buscar Deus, ele tinha que ficar sem comer, ele tinha que dar o dinheiro dele. Mas tudo isso aqui era quando eu era menino, eu era carnal. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. E eu acredito que Timóteo, ele pregando isso, Timóteo era companheiro dele, e Timóteo com o prepúcio cortado, olhando para Paulo. É que não foi em você, né, bicicleta? É que não foi em tu. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, certo, Timóteo me diz para ele: por que tu não me revelou isso aquele dia, cara? Eu era menino. Só que muitos líderes não assumem isso. Enganam você, diz que é Deus e não é Deus coisíssima nenhuma. Circuncisão é da lei, dízimo é da lei, jejum é da lei, Páscoa judaica que chamam de Santa Ceia é lei. E ele diz: o Espírito Santo não é Espírito Santo, é carne ativada, é tempo de menino. E a igreja tem que aprender que o tempo de recreio acabou. É tempo de maturidade cristã e seriedade com Cristo. Glória a Deus. Menino tá fora. Se não dá esses biribolados aí, ó. Olha lá o que ele diz no versículo 3. Olha lá. De novo, eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar. E Timóteo olhando, que está obrigado a guardar toda a lei. 4. De Cristo vos dirigaste, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça vocês decaíram. Então isso era quando ele atingiu a maturidade, que quando ele era menino, ele causou esses problemas. Olha, Paulo chamou o homem de filho do diabo, mandou soltar a mão sobre ele, disse que o homem ia ficar, o apóstolo que pregou o amor, ele disse: sem amor eu nada sou. Circuncidou Timóteo e Paulo também batizou. Por que essa mensagem é importante? Porque quando você chegar com a mensagem do Evangelho da Graça, as pessoas vão dizer assim: como não tem batismo se Paulo batizou? Aí você vai dizer o quê? Foi o tempo de menino. Mas quando ele chegou a ser homem, ele deixou as coisas de menino. Paulo também batizou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Olha lá. Vamos! Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. O alívio da maturidade. O cara falou: caraca, quanta porcaria eu fiz até aqui. Mas graças a Deus que vocês, devia estar um grupo reunido com ele, né? Vocês, nenhum eu batizei, exceto Cristo e Gaio. Graças a Deus. Você consegue perceber o tom de alívio? Na meninice ele diz: graças a Deus que a nenhum de vós eu batizei, exceto Cristo e Gaio. Você vê que Cristo e Gaio hoje deve pegar. Naquele tempo olhou para Paulo quando ele disse que só havia o batismo da cruz. Eu falei: por que tu não me avisou, Paulo?
Por que tu não avisou a Timóteo que não era para circuncidar? Porque eu não sabia. Era um tempo de menino. Eu tomava os pés pelas mãos. Eu estava debaixo da igreja legalista. E ele disse, versículo de número 15, olha lá: para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. 16, batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Graças a Deus que no tempo de menino de Paulo ele batizou pouquíssimos. E ele diz então no versículo 17: porque não me enviou Cristo para batizar. A maturidade chegou. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus que hoje eu não como pão e suco, mas eu já comi muito. No meu tempo de menino, eu chorava na hora do pão e do suco. Batia uma unção de chave em mim e eu ficava... E o trono devia estar olhando. Até quando, gente? Até quando serás menino? Cresça, amadureça. Este pão não é o meu corpo. O meu corpo é a igreja. Eu sou o cabeça. No meu tempo de menino, a gente cortava o pão certinho. Eu e minha esposa ficava até 11 horas da noite. E ela brincava comigo, alegre, feliz. Bente que bente ao frade, na boca do povo. E a gente feliz. E o trono dizia: vocês não vão crescer, não. Isso é tempo de menino, amado. Paulo disse: não me enviou Cristo para batizar, mas ele me enviou para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que a cruz não anule a cruz de Cristo. Sabedoria de palavra e batismo nas águas anula a cruz. Os adultos entenderam, os meninos continuam brincando com fogo. Porque menino que brinca com fogo amanhece coisado. E tem um montão de crentes coisados aí, brincando com o que não deve, mas são meninos. Eu não brinco. Eu sou ipsis literis. Eu sou isso aqui. Ele disse: porque não me enviou Cristo para batizar. Por que Cristo não enviou Paulo para batizar? Porque nesse pacto quem batiza é o Espírito Santo. Paulo não é Deus, Paulo é homem. Paulo foi chamado para revelar as grandezas que ele ouviu no terceiro céu. Batismo é coisa do Espírito Santo, é com ele. E nós recebemos esse batismo na nossa vida. Os adultos recebem. Então Paulo fez muitas coisas quando era menino, porque ele era judeu. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 6, olha lá: bem que eu, isso é Paulo, tá? Bem que eu poderia também confiar, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha quem era esse homem, olha lá, 6. Sim, circuncidado ao 8º dia, judeu. Então quando ele se converteu, ele pregou o quê? Judaísmo. E quando você chega na igreja e diz assim: Paulo disse que é um só batismo, a igreja diz: não, Paulo batizou, porque não entende o que você está entendendo essa noite. Houve um período de menino e ele cumpria a sua natureza. Ele dizia: eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu era hebreu dos hebreus, quanto à lei eu era fariseu. Então fariseu fazia o quê? Dava dízimo, jejuava, vigiliava, batizava nas áreas, tudo isso aí. Depois ele disse no versículo 6: quanto ao zelo, a lei tinha um zelo, ele era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, Paulo era irrepreensível, irretocável, cumpria todos os requisitos da lei. Ele dizia: eu sou irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, olha a postura de quem é maduro: considerei perda por causa de Cristo. E o menino não quer nem saber. Estou me dando bem, eu quero isso mesmo, vamos brincar. Hoje faz uma roda, amanhã a gente faz uma campanha, outro dia a gente bota lá na placa: são avisos para pegar os desavisados. Grande culto de quebra de maldição. E os desavisados? E os meninos gostam disso, que o menino acredita que ainda tem uma maldição na cabeça dele, porque o arroz queimou. O menino acredita em tudo, o arroz queimou,
tua vida. O lobo gosta de chapeuzinho vermelho, e os lobos dos púlpitos gostam de vermelho, de amarelo, de azul, sem chapéu. O lobo está aí deitando o cabelo, ele não quer nem saber da cor. O do desenho gosta de chapeuzinho vermelho, os dos púlpitos. Vocês entendem, pessoal? Os lobos dos púlpitos, eles querem de qualquer cor, mas o adulto eles não vão, porque adulto resiste lobo. Na história infantil, ele só quer a chapeuzinho inocente. O lobo adora pessoas inocentes, sabe de nada, inocente. Mas quando a pessoa é madura, quando a pessoa é instruída, e ele vem com bala, ele diz: eu cresci, aqui agora é mocotó, é nutriente, eu sei, isto aqui foi um tempo de menino, isso aqui foi um tempo em que Paulo era bebê ainda, a revelação não chegou nele assim, não caiu do terceiro céu, isso foi de glória em glória. Ele passou 14 anos lá na Arábia, comendo, revelando, nutriente, meditando. Não foi do dia para a noite, como não foi do dia para a noite em você. Houve dúvidas aí na tua mente: será que é mesmo? Será que não é? E você ficou me pesquisando na internet, olhou para cá, olhou para lá: será que é mesmo? Será que não é? Ele ficou assim comigo. Vai pra lá e vai pra cá. Vai para lá e vai para cá e pesquisa quem é ele, olha a mulher dele, olha lá, ui, o shampoo é da Colorama, e é assim. Até que realmente você diz: não, a palavra é essa, eu abraço essa palavra, isso aqui é meu escudo, é o meu papel, a graça de Deus ninguém tira da minha vida. Lobo aqui, fora! Eu, no meu tempo de menino, eu aprontei muito. Mas o que foi que Paulo disse? Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de maneira. Teve um pastor que me chamou para ir pregar lá na igreja dele. O senhor tem como trazer aquela? Falei: aquela? Lodebar? Falei: Lodebar nunca mais, meu irmão. Eu sou maduro, agora é graça, agora é Paulo! Paulo nele, Paulo nele, Paulo nele. Quando eu acabei de falar, ele: pelo amor de Deus, na minha igreja o senhor não entra. Ah, você quer Lodebar para mexer com a mente das pessoas, para brincar com os meninos rodar? Tinha fogo no pé, tinha fogo na mão. Eu vou largar o aço, eu vou pregar é graça, eu vou dizer que é Cristo. Porque Cristo é alimento para adulto. E eles querem movimento na igreja. O menino quer rodar para lá, quer botar a mão, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Lodebar nunca mais, vou pregar Lodebar. Meu amado, você tá coisado, meu amado? Eu vou pregar Lodebar, né? Não é aqui, essa epístola é de Paulo. Ele disse: eu deixei as coisas de menino, eu deixei de comer bala, eu deixei de gofar. Menino gosta de gofar, menino gosta de dedela, eu quero dedela. Aí quando você tira a dedela, quando você diz: não é diabo, meu amado, é a natureza, é adâmica. Ele gosta de quer que o diabo persegue ele. E quando você diz para o menino assim: você está salvo para sempre, eu perco a minha salvação, sim. Ele dá minha fralda. Você é menino. O adulto, quando você diz assim: da palma da mão do pai ninguém te arrebata, o adulto diz: Abba. Você diz para um adulto assim: você está selado para o dia da redenção. Ele diz: honras, glórias e louvores a Cristo. O menino já reage logo, já bate o pé, e bate a mão, e bate o pé, e bate a mão. Ele já vira para o lado, diz que você é herege, diz que você prega heresia, diz que a igreja da porta larga, ele diz tudo. Porque o menino reage dessa forma. Só que o alimento sólido não é para o menino, é para os maduros, para aqueles que desistiram. Porque enquanto você ficar preso nas coisas de menino,
eu vou ter que raspar a banana. Tem uma que me pergunta pela internet: como é que ela esteja me vendo lá? O pai dormindo da mulher: pastor, comer linguiça? Pode. Ah, meu irmão, você não pode comer linguiça, você é menina. Dá pra mim. Pastor, usar calça comprida? Pode. Pode. Usar calça comprida? Pode. Alimento sólido, meu irmão, é para os adultos. É verdade. É para aqueles que foram cortados pela espada do Espírito. É para aqueles em que a palavra mais afiada que o Espírito tem entrou na divisão da alma e do Espírito, separou os juntas e medulas, te arrebatou ao terceiro céu e te levou no andar do trono. E lá tu ouviu palavras inefáveis. Isso é para o maduro que consegue reconhecer que Deus está na vida deles. Estão maduros? O que diz Hebreus capítulo 5? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque quer metê-la. É criança. Hoje o pastor vai pregar o evangelho. Opa! Abre em Mateus. Ué, vai pregar o evangelho ou vai pregar Mateus? Mateus não é evangelho. Livro da lei. Mateus é livro da lei. Hebreus 9,16. Ele me chamou para mim ver o Homem-Aranha tá passando o Homem de Ferro, meu amado. Eu não sou criança não quero o Homem-Aranha. Eu quero o evangelho. Eu quero que me mostre a minha posição em Cristo. Eu quero que me mostre a minha herança. Eu quero que se abra o testamento e mostre o que ele conquistou na cruz para cá. Não adianta me fazer de criança e me botar antes da cruz. Antes da cruz há pecado. Antes da cruz não há salvação. Antes da cruz estavam os gemados. Antes da cruz é a lei. Eu quero comida de adulto. Eu quero evangelho. Eu quero poder de Deus. Eu quero ver unção do Espírito Santo. Eu quero verdade de Deus. Eu sou adulto. Eu sou experiente. Não sou inexperiente. Glória a Deus. Diz que todo aquele, meu amado, nós não damos leite aqui não. Amém. Nós damos aqui alimento sólido, rocha de escândalo. Nós damos aqui sabedoria e poder de Deus e não de homens. Nós damos palavra para você se alimentar, porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática da palavra têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Glória a Deus. Eis aí meu servo que falo contigo. Os meninos dizem: Deus está bradando. Eis aí meu servo. Os adultos dizem assim: não sois servo, sois filhos. Os adultos saíram. E o menino? E o menino? O barulho disse o pai, né? Mas como eu comia desse manto. Eu ia para ouvir Deus falar. Eu era menino. Meu amado, se Deus mora dentro de mim, eu preciso me deslocar da onde eu estou para ir Deus falar com uma outra pessoa. Isso é coisa de menino. Meu filho mora aqui, então Deus vai falar com um pai lá do outro lado da rua, com o meu filho que mora aqui. Falou eu mesmo. Mas o menino, né? O menino quer isso, quer diversão e arte. Meu amado, nós somos maduros, nós temos as nossas faculdades espirituais exercitadas, nós sabemos quando é carne, nós sabemos quando é espírito, nós sabemos o que é lei, nós sabemos o que é graça, nós sabemos o que é Jesus de Nazaré
caindo agora. E quem não cai? Nós estamos acostumados com pessoas lindas e cheirosas. Vocês passam 3 dias lá no monte sem tomar banho. Eu não caio e desmaio. Esses homens tudo bonito, cheiroso. Vem você 3 dias lá no monte, vai bota o braço. Eu acho que não chega nem botar a mão, mas eu já caio de novo. O alimento sólido não é para menino. Menino não aguenta. Teve um que eu disse para ele: Jesus na cruz do Calvário aniquilou o pecado. Rapaz, o quê? Como é que é? Desconjura o credo. Tá queimado, Satã. Você me chamar de Satã, cara, você não me respeita. Tá queimado, coisa ruim. Porque é menino. Adulto não, o adulto diz: que comida gostosa. Que palavra é essa? Eu sou herdeiro. Sobre a minha vida não há condenação. Eu sou escolhido desde antes da fundação do mundo. Os que vão a Jesus de maneira nenhuma, eles lançam fora. Opa, eu quero essa comida. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática espiritual têm a faculdade exercitada. A palavra de ordem é Evangelho da Graça de Deus. É mocotó para os adultos. Chega de cavalinho, chega de gagal, chega de chuca, chega de gofar. É hora de mocotó com pé de porco e rapadura e pimenta. Essa é a comida para cabra rim. Já comeu essa comida? Mocotó com pé de porco, rapadura com pimenta. O sistema, como quando essa comida passa mal. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha a comida que eu vou dar. Olha a comida que eu vou dar a vocês. Olha só, olha só, olha só. Vê se isso aí não é mocotó com rapadura, com pimenta, pé de porco e cuscuz. E que não, tá? É um Satã, meu amado. Falou que vem, será que é? Foi você? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Há somente um corpo, que é a igreja. Não tem 2, não tem 3. Não tem aquela igreja lá, isso é coisa de homens. Isso é para meninos, são parques de diversões. Bota bolinha vermelha assim e ele fica aqui brincando com fogo. O diabo vai te pegar. Deus me mostra uma pomba gira ali. Aí todo mundo olha para lá. Ela não está mais lá, agora ela está ali, é uma pomba que roda. Aí o povo, não é mais a pomba que roda, é a pomba que pula. Eles ficam assim brincando com as crianças. E as crianças, queima Há somente um corpo e um espírito. Não adianta o espírito falar aqui e lá na outra igreja falar diferente. O espírito é um só. Está escrito aqui, tem que falar lá também, meu amado, senão é carne. Ué, Deus fala uma coisa aqui e fala outra lá, como assim? Se é o espírito que fala aqui na palavra, tem que falar lá também. E o pastor me disse isso, o senhor não pode pregar lá. Opa, então já não é o espírito, meu amado. O espírito fala o que ele quiser. Se a igreja é de Deus, o que está aqui tem que ser pregado lá. Um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Olha, 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 olha. Há um só Senhor. Uma só fé, não é fé dobrada. Você sabe que os pentecostais falam assim: Senhor, me dá a fé dobrada do teu espírito. Senhor, me dá a unção de Elias dobrada. Nesse pacto, há uma só fé. Uma só fé? Não. Oi? Não é 3. Olha meu dedo aqui. Eu adulterei a palavra, agora é 3. É o batismo com água, é o batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo, que eles ensinaram a vida inteira. Valeu. E sabe por que a gente comeu? Porque a gente era menino. Só que nós amadurecemos, somos maduros. Só existe um batismo, que é o batismo do Espírito Santo. E quem não aceita isso? É porque é menino. Isso faz mal. Isso faz mal ao sistema. O sistema come essa comida aí. É a comida que eu falei. É mocotó, com rapadura, com pimenta.
3? Não. Vamos ajudar. Nada disso. E aquela oração que faz assim, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Isso aqui são 1 ou são 3? Não, se você faz uma oração em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, são 1 ou são 3? E como é que se acredita? Porque são meninos. E o maduro diz que é um só Deus, um só. E o Pai de todos, o qual é sobre todos, age só no bispo. Não. Age em quem? Todos, quer dizer, todos? Então Deus está agindo na sua vida. E o menino? Não, eu tenho que pedir a oração, pastor. Que lindo isso. Ah, meu irmão, esse foi a primeira fralda que eu tirei de mim. Urinado, eu tinha uma fralda da Pampers quando eu era menino espiritual, pesando de xixi, porque quando eu chegava no fim do culto eu falava assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Ah, mas eu não sou Timóteo não, porque Paulo circuncidou Timóteo não foi tirar a varinha. Teve um dia que eu cresci, ele olhou para mim, dia de pagamento, e disse: vem que eu vou orar por você. Eu falei: jamais, nunca mais você ora por mim. Eu não preciso da tua oração forte. Eu tenho um Deus forte que é meu Pai e ouve a minha oração. Eu já falei com ele, eu cresci. Se eu sou menino seu, sou adulto. Eu cresci. Quando eu quero falar com ele, eu não preciso ir para lugar nenhum. Eu fecho os meus olhos aqui apenas para me concentrar e eu apareço em espírito na sala do trono. Papai, recebe! Glória a Deus. Eu preciso de um homem então, como se eu fosse menino, e falar: eu oro por você, Geraldo. Já foi tempo. Diz que ele é pai de todos, não é só do pastor, e diz que ele é sobre todos, ele age por meio de todos e ele está em todos. Quem recebe, diga papai. Quem recebe, diga glória a Deus. Quem recebe, diga glória. Diga eu tenho Deus, meu pai. Glória a Deus. Sim, é. Ei, já fui menino? Fui. Sou adulto. Efésios capítulo 4, versículo 11. Já estamos terminando, 10 minutos, olha lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que, não é sempre, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É o que você tem hoje na graça. A medida da varonilidade, a medida da estatura de plenitude de Cristo. Homem em Cristo, homem espiritual, entende tudo. Obrigado, glória. Depois ele diz no versículo 14: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Por quê? Pelo Espírito Santo. Não. Pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem o erro. Me induziram anos a fio. Hoje não me induzem mais. Hoje eu sou maduro. Hoje eu quero sã doutrina. Hoje eu quero palavra. Hoje eu quero alimento sólido. Eu quero instrução de Deus. Hoje eu não canho mais. Mas eu não canho mais e caio mais em golpe, mas de maneira nenhuma. Já caí muito em golpe, meu amado. Hoje eu não caio mais. Hoje eu deixei de ser menino agitado. Eles me levavam para um lado e me levavam para o outro. Culto de quebra de maldição. O Evangelho diz que ele já me resgatou da maldição da lei. Culto de prosperidade. Diz que Deus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Hoje, do que vier aí fora, eu vou com o Evangelho e para aqui. Porque o que está sendo pregado aí, se passar pelo Evangelho, não fica um. Não fica. Você entra dentro de uma igreja, vai com o Evangelho. O que eles pregarem lá, você leva o Evangelho. Você vê, não fica um. Campanha da bênção, não tem.
era menino. Eu já tirei a fralda, eu já tirei a chupeta, eu deixei de bofar, eu tirei o gagal. Eu quero agora é bife contra filé, eu quero picanha. Eu quero agora alimento sólido, eu quero mocotó, eu quero alimento sólido, eu quero coisa forte, eu quero coisas que me sustente. É a palavra do Evangelho. Amém. E no ápice da maturidade, Paulo revelou o mais alto grau de sabedoria. Ele disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, olha essa palavra aí. De sorte que somos desgraçados, pó da terra, miseráveis, somos misinfia, vai, misinfia, vai, somos o quê? O quê? Você já viu o embaixador da França está desamparado? Você já viu o embaixador de Portugal? Ele fica morando debaixo da ponte nesse país com crise. Ele está onde? Na embaixada, comendo do pão e do melhor, vivendo às custas do governo que enviou ele. Paulo não está tratando da embaixada de Portugal, nem da embaixada da Colômbia, nem da Croácia. Paulo está falando que nós somos embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. As mulheres são embaixatrizes de Cristo, e os homens recebem, são embaixadores de Cristo. Quem recebe, diga amém. Mas quando eu era menino, me dizia: tu és miserável, tu és o pó da terra, tu vais morrer. E eu chegava em casa e dizia: Senhor, eu não posso morrer, eu sou dizimista da obra de papai. Barulho nenhum. Senhor, eu sou um miserável. Barulho nenhum. E um dia eu disse: gente, sabe o que acontece? Está na hora de parar com essa criancice. Senhor, o Senhor quer saber de uma coisa? Eu sou embaixador do reino. Meu peito, pum. Eu sou embaixador de Cristo, minha cabeça, pum. Vigor, segurança, certeza de que eu só vou partir desta terra quando o martelo do juiz dos juízes bater. Enquanto isso não acontecer, vai cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, vai ter bala perdida na linha amarela, o avião pode cair e despedaçar, pode cair um empate estente, pode vir um tsunami, a estátua da liberdade perecer, e eu estarei firme e convicto na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Somos embaixadores. Sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E eu termino com essa frase linda no versículo 21. Olha só que lindo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos desgraçados. Pombagira. Você consegue absorver isso aqui? Diz que ele não conhecia pecado, ele é santo, sublime, feito mais alto que os céus, num trono de glória, luz absoluta, pureza e amor, justiça é o cetro do teu trono. Diz que ele, que não conheceu o pecado, se fez pecado por você. Ele conheceu a dor, conheceu o pecado, o santo se fazendo maldito, para que os malditos se tornassem santos. Ninguém nunca fez algo tão grande pelos pequenos, para que os pequenos se tornassem grandes. Ele fez isso por mim. E o homem vai dizer que eu sou miserável, que eu preciso de um outro homem para orar por mim. Ele me fez, ele foi o meu substituto, amado. Glória. Diz que aquele que não conheceu o pecado
pecado. Ele fez pecado por mim. Para quê? Para quê? Para que Mel Gibson fizesse um filme e ganhasse milhões de dólares? Foi para isso? Foi para que os pastores se enriquecessem com o meu dízimo, com as minhas ofertas? Foi para isso? Não. Ele disse que ele fez tudo isso para que nele, em Jesus Cristo, não é na igreja, não é na placa, não é no pastor, não é no bispo, não é no cardeal de Roma, não é no Papa, não é no Estado Islâmico, porque o poder não está no Estado Islâmico, o poder pertence a Jesus Cristo. Foi nele que nós fomos feitos a justiça de Deus. Porque nele nós fomos feitos a justiça de Deus. Sabe como é que o mundo espiritual te reconhece? Quando você passa, ali está a justiça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que os crentes fazem? Quando vê um papo de macumba, dá licença, saravá. Aí dentro da igreja roda, canta, bota fogo na mão, bota fogo no pé, bota fogo no cabelo, é fogo puro. Quando vê um papo de farofa na rua, ele faz assim, ó. Uma mulher foi entrar no banco, ela dizia que era missionária. Ela, quando foi entrar no banco, ela disse: ih, Deus me livre. Depois eu venho nessa agência. Eu de manhã já cedo com um prato de farofa. Falei, minha senhora, vê se tem um bacon, um negócio legal, que eu boto dentro da sacola dela. Sou embaixador de Cristo, eu sou a justiça de Deus. Eu falo isso respaldado no Evangelho. Ele conheceu o pecado para que eu fosse a justiça de Deus. Não viver isto é dizer que o que ele fez foi em vão. Mas nós somos a justiça de Deus. Obrigado. Quando você sair daqui esta noite, vai embora a justiça de Deus. Quando você retornar para nós nos reunirmos, vai retornar a justiça de Deus. E onde anda a justiça de Deus, ali está a segurança, ali está o poder de Deus, ali está a manifestação da sua glória, porque tu és a coisa mais importante que Ele veio fazer nessa terra. Assim seja, assim diz o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.